Olá, amigo internauta. Então, novamente eu, Fred João, hoje trazendo aqui Cláudio Nigro com vocês e também Orlando de Freitas Júnior, trazendo hoje um tema que eu já falei no outro programa que a gente ia fazer, que a gente ia abordar, que é sobre os extraterrestres, né? Sobre a ufologia em geral. Bom, Cláudio, o que a gente pode dizer a respeito dos seus estudos em cima desse tema da ufologia? O que você pode dizer para o nosso amigo internauta que conhece a visão da teosofia, que a gente já trouxe algumas vezes? Também a gente abrangeu também com o Domingos Iese, o grande e querido Domingos Iese, sobre a ufologia. Então a gente trouxe hoje, a gente também falou com o Newton Schultz sobre isso, né? Com o professor Ademar Ramos. Sim, com o Ademar. Falamos várias vezes sobre esses temas. Então agora é uma versão com o Cláudio Nigro, que eu queria que ele colocasse para vocês um pouco desse conteúdo, né? Que você também dá em curso, inclusive vai ser um curso a respeito disso, que vai ser no dia 12 de março de 2015, mas ele se repete o curso. Quem quiser, né, então, pode procurar em Cláudio Nigro Palestrante no Facebook, que vai ter sempre esse curso acontecendo num lugar ou outro. Esse que já está marcado vai ser no dia 12 de março, na Casa Jaya, J-A-Y-A. Que fica na Rua Capote Valente 305, no Jardim Paulista. Ali, perto de Pinheiros ali, né? Você vai trazer ufologia e os manuscritos da antiga Índia. Exatamente. É isso aí, às 19h30, na verdade. Né? E obviamente que é um tema muito delicado, né? Eu gosto de citar um PhD americano chamado Richard Thompson, que tem um trabalho muito bonito, também relativo aos Vedas e à ufologia, né? Ele diz que a gente tem que enxergar isso, né, como acadêmicos, né, do ponto de vista de quem defendeu tese, etc., a gente também tem uma responsabilidade epistemológica. O que significa isso? Né? A epistemologia é a filosofia que trata o conhecimento, o que pode existir ou pode não existir. Né? Podemos também decidir que não temos certeza. Né? Eu mesmo, quando comecei a ouvir falar sobre isso, eu falava, bom, qualquer coisa eu posso acreditar, menos em ET. Né? Porque pessoalmente eu achava ridículo, digamos assim. E esse é uma sensação que nós temos, né? Digamos, tem um lado ridicularizado por conta de filmes, séries de TV, coisas que deixam isso improvável e estranhos. Mas a gente também tem a declaração de um físico bastante famoso chamado Kaku, né? um físico de origem oriental, né? Que diz que se é só a gente fazer um cálculo estatístico. No sistema solar nós temos um planeta, né? E um Sol, na verdade, e 10 planetas. Né? E se em 10 planetas você tem vida, né? E se você tem bilhões e bilhões de planetas na galáxia, né? E bilhões de galáxias no universo, né? E, na verdade esse número é um pouco incerto, né? Os Vedas corrigem um pouco essa questão, né? Mas pensando do ponto de vista ocidental, se você tem tantos planetas assim, se a cada 10 tem vida em um, fica fácil você estatisticamente, matematicamente entender que ela pode ser manifestada em outros lugares. Também seria um absurdo um tamanho de espaço disso. Daí não seria nem vida inteligente que criou a vida inteligente, né? Se fosse pensar dessa forma. Como assim? Não entendi. Se Deus criou o universo para sermos o único no meio de tudo isso, seria um grande erro do Criador fazer isso, né? Porque seria uma forma, se só tivéssemos nós, né? No meio dessa massa toda. Por isso que se pensa em vidas extraterrestres, em outras orbes, em outras estrelas, outros sistemas solares, não é isso? E Deus não erra, a gente sabe, né, que errar é humano, Deus não erra. Né? Então, o que acontece, na verdade, segundo, por exemplo, os Vedas, é que há vida sim. Né? Os Vedas dizem que há vida em todos os corpos celestes. Né? Formas de vidas, porém, diferentes do que a gente imagina. Por exemplo, aqui no planeta Terra nós somos 80% água e 20% carbono. Essa é a composição do corpo, que é igual à composição do planeta. O planeta Terra também é 80% água e 20% carbono aproximadamente. Né? E a gente sabe que dentro do nosso cérebro, né, que é do tamanho dos nossos 2 punhos juntos, você tem, que o resto é osso, membrana, né? O cérebro é uma coisa pequenininha, ele pesa 1 quilinho. Né? Ali dentro, 80% água, 20% carbono, você tem consciência. Né? O planeta Terra, que é 80% água e 20% carbono, também tem consciência. Né? Por que ele não teria?
Então, a gente, por esse cálculo, conseguimos entender o que os Vedas nos dizem, né? Os Vedas dizem que, inclusive, o Sol tem formas de vida, né? Que são, chutando agora, é uma minha especulação, me perdoem, 80% fogo, né? E 20% nitrogênio, talvez, né? Ou alguma outra composição que agora não me vem em mente, eu me esqueço da composição exata solar. Eu sei que é nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, inclusive, né? Isso. Então, e os Vedas, inclusive, vão, na verdade, além, é que eu não queria entrar nesse assunto, né, de como o Sol, inclusive, pega fogo, né? Porque essa informação também está... Eu oculto essa informação, não é? Na verdade, não. Dizem que os Vedas, na verdade, já que você está me perguntando, os Vedas dizem que o nitrogênio, oxigênio e hidrogênio vão formar água no Sol. E a presença esporádica da água no Sol faz com que estas moléculas entram em ebulição praticamente, né? Existe uma composição aquática dentro do Sol e aquilo faz com que aquilo pegue fogo. Difícil de entender do ponto de vista comum, mas se a gente vai analisar isso do ponto de vista atômico, né, pela composição do nitrogênio e pela relação entre o nitrogênio e o oxigênio, nós vamos ver que na verdade isso encaixa no que a gente sabe também do ponto de vista da ciência do Ocidente. Mas deixando esse mistério do Sol para lá, nós podemos entender que Deus jamais teria feito uma infinidade de planetas para que eles fossem enfeites no cosmos, né? Não faz sentido, né? É isso que eu estava falando no começo, né? Criar uma infinidade de planetas, de galáxias, tudo isso para um único planeta ter vida como o nosso, é uma questão de falta de inteligência, né? Porque tudo isso não pode ser desperdiçado, né? Sem dúvida, seria, né, ilógico. Não. Mas a gente, por exemplo, nós do ponto de vista acadêmico, nós poderíamos também, né, olhar para esse fenômeno da ufologia como algo, como uma memória ligada à mitologia, por exemplo, né? Nós temos a obrigação também de duvidar das coisas, até nós podemos comprová-las, né? A questão é que existem milhares e milhares, né, de pessoas ao redor do mundo que alegam, atestam, né, foram inclusive testadas por psicólogos que encontraram inclusive traumas, né, de violência mental, psicológica e física, ou pessoas que contam histórias muito bonitas, né, e extremamente espirituais, de relações com seres diferentes de nós, né? O exército, etc., várias entidades governamentais, o ex-ministro da Defesa do Canadá, etc., fala de que eles existem, né, que são nossos irmãos. Isso isso está comprovado na literatura védica. Então, estudando esses textos, né, e tentando fazer um paralelo de como está descrito nos Vedas e dos fenômenos que nós temos descritos pelas pessoas que passaram por essas experiências, conseguimos mapear algo muito interessante. E um pouco longo, seria impossível eu dar para vocês todos os detalhes dessa relação, né, aqui. Mas a gente vai fazer, como a gente já falou aqui com o Fred, uma palestra sobre a ufologia e os textos, os manuscritos sagrados da antiga Índia, né, agora nesse dia 12 na Casa Jaya e em outros lugares. Você, quando se refere aos extraterrestres, são realmente extras ou você pode também dizê-los que são intras? O que é descrito nos Vedas é que a gente tem uma concepção muito frágil, a nossa consciência ainda é um pouco pequena, né? Fala-se de consciência de Krishna como a consciência de relação com Deus, né? Uma consciência que envolve tudo, né? Uma pessoa que realmente está no processo de autorrealização, ela está enxergando e entendendo, né, que há uma onda sonora que vai da boca até o microfone, os átomos que estão compondo a realidade, né, a realidade sendo capturada, por exemplo, por uma máquina, um coração batendo do outro lado, uma mente compreendendo, uma relação de pensamentos e plataformas espirituais e materiais, né? Você vai enxergando a realidade, né? E os Vedas vão nos dizendo também que é fácil você perceber que existem outras raças. Pensando nos animais e enxergando os animais, você pode entender que existem mundos inferiores. Por exemplo, né, é descrito que existem infernos, né? As pessoas dizem existem infernos. Os Vedas dizem que existem animais
ou formas de vidas demoníacas que vivem embaixo da terra. E você vai dizer, não, mas não existem. E eles dizem, vamos começar a contar todas as que você já conhece. Formigas, minhocas, por exemplo, toupeiras, ratos. Você tem formas de vida, civilizações, né, ao nosso redor. Existem civilizações de bactérias sobre a nossa pele. A gente não vê, né? Exatamente, estava falando isso, né, da outra vez. Nós não somos capazes, segundo o Resonance Project, né, que é um grupo bastante sério, né, de enxergar nem 1/10 de 1/1000º da realidade ao nosso redor. Olha isso, que visão limitada, né? Isso significa que se eu pegar essa folha de papel e rasgar ela em 1000, e depois pegar o que sobrar e rasgar em 1000, e pegar o pedaço que sobrar e rasgar em 1000, e depois rasgar de novo em 1000, eu ainda tenho que rasgar o último pedaço por 10, para entender o que eu veria deste papel, né, na relação do meu olho humano com a realidade. Nossa, mas que coisa louca isso. É muito extenso. Orlando, você também tem uma visão a respeito na teosofia, a respeito dos mundos intraterrenos, né? Que na verdade não são estas, como o pessoal fala, porque não pode se interferir os seres de outras ordens nessa nossa uma visão teosófica, você tem, lógico, você tem sistemas fechados, que nem a nossa galáxia é um sistema fechado como a civilização que você falou. Então a civilização humana que você vê, lógico que tem outras que você não vai ver, que nem está falando da compreensão, né? Uma das coisas até que todo mundo é doente ainda, que a gente continua, porque é a mesma constituição, 80% de água. As bactérias, tudo, é muita formulação de água. Conforme você foi evoluindo nessa escala de evolução, você vindo fluídico, que vai densificando, o máximo de densificação, agora você começa subindo de volta para ficar fluídico novamente. Conforme for, vai diminuindo até os graus de doenças por causa não dessa coisa dessa matéria nossa. Então você tem sistemas fechados. E dentro de um sistema fechado, então digamos assim, dentro do sistema da galáxia, se falar agora viajar para outra galáxia, não tem como. Porque você pode interferir as vidas, né? Entre seria muito louco, porque é o que a gente está falando. A gente não tem condições, porque Deus não ia colocar algo que não fosse. Então você pode ter coisa, digamos, uma galáxia muito longe, até me lembra de Star Wars, uma galáxia muito, muito, muito distante, que já passou pelo, digamos assim, que já passou por tudo, né? O que a gente conhece, e está bem ali na frente. Você não teria como condição de entender e nem de vir lá para interferir. De repente alguma coisa assim, seria a mesma coisa que em viagem no tempo. Imagina se realmente fosse no passado, interferir e aquilo parece que ia começar a patinar. Então, sistemas fechados, foi bem que o Cláudio falou, existe várias coisas que a gente não entende. Então tem vários seres, várias coisas que não entende. E dentro você tem os mundos que você entra pelos óculos da Terra, né? Mas não na mesma frequência, numa outra frequência. Aqui você tem o mundo de Duarte, ainda até o Ademar fala muito disso, Madagas, os registros e tal. Mas você tem aquelas da época que aí tem até o Vima Krishna. né? Eu não consigo falar, o Ademar falava isso daí, que é esse bendito tratado de aeronáutica que o Cláudio conhece. O Vimanika Shastra. Isso! Tratado de aeronáutica que você tem toda a informação, inclusive a forma como que isso daí você conseguiria detalhado, isso daí, né? detalhado. A gente mostra isso na palestra. Você tem na palestra? Eu tenho o livro e a gente mostra inclusive como são construídas Vimanas. Né? E o curioso, porém, por exemplo, antes da gente ir ver outras civilizações, a gente pode entender como é que é o uso do Vimanika Shastra dentro da nossa civilização. Ótimo. Né? Existem Vimanas que são os aviões. A palavra Vimana significa, né, carro que voa praticamente em sânscrito. A gente tem muito veículo voador. Está muito contado isso em textos antigos. Sim, né? e a gente usa isso para os aviões. Existem Vimanas específicas que são os foguetes de propulsão da NASA. O conhecimento védico, na verdade, né, ele está na base da civilização, porque ele é a base cronológica, inclusive, da civilização. Né? Então, o que acontece é que em Kali Yuga, alguém, às vezes, decide pegar o conhecimento e não deixar ele mais para todos. Né? Mas isso também, como a gente já disse antes, é uma relação kármica. Você vai podendo ouvir sobre certas coisas a partir de que você vai conseguindo se purificar. No Vimanika Shastra a gente tem não só a construção dos foguetes de propulsão da NASA, como helicópteros, né, aviões, né, e aviões redondos, né, as famosas
naves. Mas Na verdade, mas é do mesmo material ou não? não, o que difere são os motores, né? Você tem diferentes tipos de motor porque ele vai fazer diferentes gastos energéticos. O motor da Vimana, da nave, do disco, é feito com mercúrio. Ah, com mercúrio? Então, como é que se dá esse processo? Conta aí que é interessante. É fácil assim? Você consegue contar rapidinho isso? É um pouco, fica mais fácil mostrando com imagens, mas ele funciona a partir de giroscópios, né? São motores como anéis, como peões, que é aqueles que as crianças jogam, só que são muitos um dentro do outro, né? E dentro dele circula mercúrio líquido, e esse mercúrio líquido, né, por ele ser um metal e ao mesmo tempo estar na forma líquida, ele consegue ser eletrificado, né, e atingir uma velocidade ininterrupta de movimento. Né? Então ele cria uma propulsão aérea, né, ligada à temperatura, ao ar, ao deslocamento atômico da atmosfera, né? E por esse motor ser feito dessas espécies de argolas, ele também consegue dar parâmetro, né, para o prumo da nave. O giroscópio é usado em avião, em submarino, né, em helicóptero, e ele é o motor da nave. Eu acho que eu já vi uma matéria dessa aí uma vez num programa de TV falando sobre isso, gente que trabalhou na área 51, falando exatamente sobre essa propulsão dos discos que foram estudados e tal, né? Interessante, mas e sobre o oricalco, que foi a construção das naves na época do Egito, né, que foram feitas lá? Isso é posterior aos Vedas, né? Isso acontece depois. O Egito tem 4.500 anos e aproximadamente, né? As pirâmides foram erguidas aproximadamente uns 5.000 anos atrás, né? E a gente sabe que os arquitetos eram indianos, né? E a gente, inclusive, no curso sobre História, Cultura e Filosofia da Antiga Índia, a gente mostra como é que você constrói pirâmides. Se você quiser aprender a construir em casa, você pode vir ao curso e ver, né? A gente tem essa tecnologia dentro dos Vedas, assim como tem a das naves, né? As naves egípcias foram construídas, né, depois das naves indianas, que são as originais no planeta Terra, né? Isso tudo é tecnologia transcendental, né? O que nos é dito nos Vedas, que esse conhecimento sempre existe. Ele é mais ou menos conhecido em relação ao mérito kármico dos indivíduos das civilizações. É isso aí, a palavra é essa, né? Mérito kármico. Exatamente. Sukriti em sânscrito. Até quando a gente vai demorar para a gente saber muito mais do que se deveria, né? Até a nossa ética começar a melhorar. Isso aí nos é servido por Deus quando a gente começa a entender. Essa palavra está um pouco esquecida, mas esse não é o caso agora. Vamos lá. Então, né, o que é interessante você perceber, né, e o Mahabharata narra dessas naves. Exatamente. Né? Nós temos as naves que, inclusive, se tornam invisíveis. Né? Como é que isso acontece? A gente tem essa tecnologia no Vimanika Shastra. Né? É uma questão de vibração sonora, né, e ela cria uma aparência. Mas você já tem isso hoje, inclusive, em aviões supersônicos da NASA. Você né? passa do físico para o etérico, é isso? Não necessariamente, você simplesmente fica pouco visível na matéria, você consegue se camuflar. A gente tem visto umas nuvens estranhas no Facebook. O que são aquelas nuvens, na verdade? Né? Elas são um processo de camuflagem. Mas isso também, compreender isso também está ligado ao karma, né? Ligado à sua capacidade de purificação. Porque o universo é fantástico e a tecnologia é a maneira como Deus se manifesta. Né? A gente não tem que acreditar que qualquer nave, como disse Srila Prabhupada, né, que qualquer nave que desça traga informações vindas do Senhor Deus. Né? Porque há muitas já são feitas aqui. Exato. E porque, como é que você mede isso do ponto de vista ético? Né? Qual é a mensagem que está sendo propagada? Né? Se está sendo propagado um caos, um oba-oba, né? Promiscuidade, etc., que a vida não tem valor, né? Isso não é um ensinamento elevado. Né? O ensinamento moral e ético é a perfeição. Né? Como dizia Francisco de Assis, né? Um homem vale somente aquilo que ele vale aos olhos de Deus e nada mais. Né? Este é uma forma de compreensão. Né? E Deus deseja de nós perfeição. É isso que cria diferentes raças.
né? Por que alguém está, ou uma alma está, dentro de um cachorro? Existe uma alma ali dentro, de outra forma ele não se movimentaria. Se fosse só química, eu daria uma injeção no cachorro depois que ele morre e ele voltaria a viver. Aí você vê né? que tem muito mais do que isso, tem um componente emocional, um componente vital. Exatamente, é a alma e depois os corpos sutis que vão ficando próximos da matéria. Né? E o que isso representa? Se eu entendo que existe um cachorro, né, eu posso entender que existe um planeta que é um ser mais avançado do que eu. E existem seres intermediários entre homens e planetas, assim como existem seres intermediários entre homens e cachorros. Então você coloca o planeta como como a gente fala na teosofia, uma parte da escada de Jacó, quer dizer... Ele é um ser vivo, sem dúvida alguma, né? Ela tem nome, inclusive, Vrajabhumi. Né? Tá. Então, a gente, por exemplo, sabe, né, que existem essas outras formas de vida ao nosso redor. Né? A gente duvida de tudo, mas será que a pulga sabe que o cachorro existe? Que tá. Boa pergunta. Depende do ponto de vista. Aliás, até se a formiga sabe que a gente existe, exatamente, que no fundo é... E se eu disser para a formiga que eu posso pensar, falar, subir de elevador, viajar de avião, ela vai achar que isso é impossível, caso ela consiga me ouvir. Né? Então, na verdade, né, os Vedas falam dessas dimensões diferentes de realidade. Né? Não usando exatamente essa palavra, porque é um pouco mais complexo, não é primeira série, segunda série, terceira série, né? Mas tudo que existe está vivo. As pessoas perguntam, né, será que Deus existe? A questão não é será que Deus existe, é só existe Deus. E Deus é um ser civilizacional. Ele também se manifesta em civilizações. Né? Nós estamos falando de formigas, de cachorros, de seres humanos, de seres que moram no sol, né? De vida. Não há nada que seja morto. Quando um corpo material morre, ele vai explodir em vermes, em decomposição, que também é vida. Não existe, na verdade, a morte. A morte, ela é uma ilusão, ela é um ponto de vista. Se você estivesse no útero de uma mãe vendo o bebê lá dentro, quando ele nasce, né, você teria a impressão de que ele morreu, porque ele parou de estar na sua frente. Né? Você não veria mais o bebê. Né? São processos de transformação. Né? E eles não são ilógicos, eles estão sempre ligados à ética, e a ética é o que faz com que a gente entenda diferentes formas de inteligência. Né? Então, a gente sabe... Ou que não entendam também, né? Dependendo do grau de evolução de cada um. Exatamente. O que eu queria te perguntar, Cláudio, desculpa te interromper, já te interrompendo, mas eu queria saber o que é a sua visão de acordo com estas são na realidade para a gente hoje, e se estão perto da gente para se aproximar, para a gente conseguir realmente vê-los de perto. São extras, se são intras, o que você pode dizer a respeito disso? Eu posso dizer que cada corpo, o nosso corpo na verdade é um veículo kármico. Você tem um corpo X ou um corpo diferente, né, em relação ao que você plantou e colheu na vida passada. Né. Francisco de Assis novamente dizia: o meu burrinho, né, está cansado, o meu burrinho precisa de água. Né. Você tem um veículo, né, isso aqui também é uma espécie de nave, a gente poderia imaginar. Né. A gente pensa, ficamos fascinados com a tecnologia de seres que possam estar avançados, a gente esquece de ver a nossa tecnologia orgânica. Né? O meu olho é capaz de enxergar. Né? Enquanto eu olho para a câmera, eu posso olhar para o computador, eu posso enxergar a sala que está ao meu redor. Né? A realidade entra dentro de mim como se minha cabeça quase fosse vazia. Né? Eu não tenho muita... como é que essa mágica ocorre? Isso é uma tecnologia orgânica, que diz respeito à engenharia dos corpos relativa, né, à criação do Senhor Krishna, né, do Senhor Deus. Né? As pessoas podem chamá-lo com um nome que mais compreenderem. Você pode especificar como existem seres de hierarquias diferenciadas que cuidam da evolução? Sim. Os Vedas, inclusive, nos explicam que existe o que a gente chama de ascensão. Né? Um ser que pode estar numa realidade, ele pode, por ações extremamente positivas e por uma ética mais perfeita, ir parar numa realidade diferente. O que os Vedas dizem, porém, né, em relação à teoria da New Age, da quinta dimensão, é que nós podemos, na verdade, ir sim para um planeta elevado e cuidar de inteligências menores como o planeta Terra, né, mas também que esse processo ele não é eterno, ele tem uma duração.
Né? O processo de você estar num corpo descrito nos Vedas como semideuses, né? E o pessoal da New Age diz, mas os Vedas falam coisas estranhas. Né? De um ser, de um planeta elevado, né? De uma realidade diferente da nossa, né? Existe Paris, existem outras cidades, né? Um pouco mais elevadas, né? Isso na verdade é temporário. Se você sobe para uma dimensão mais alta, você pode passar 100 mil anos lá. A única coisa eterna é o processo de autorrealização, né? Quando você vai tornar-se realidade irreversível. Né? Esse é o fim de toda essa história. E os Vedas dizem que a gente sobe para dimensões muito elevadas e desce para dimensões inferiores ininterruptamente, né? Através dos universos. Os Vedas negam, que estão aqui também, os Vedas negam que a nossa vida seja, que a nossa alma tenha 5 mil anos, ou 10 mil anos, ou 3 mil anos. Krishna é muito claro no Bhagavad Gita, ele diz, não existe um tempo em que você não existiu e em que eu não existi. Né? Assim como Deus é eterno, a alma ela também é Satchitananda. Né? Ela é conhecimento, né? Bem-aventurança, felicidade, amor, né? Ananda, e ela também é a eternidade. Né? E nós temos como duas eternidades, uma dentro da matéria e depois uma desabrochada dentro da perfeição. Né? E essas raças que existem, elas estão mais próximas de Deus ou mais longe de Deus. Então, mas em que patamar a gente pode colocar isso? É intra ou extra? Quer dizer, eles estão junto conosco? Existem tanto intra quanto extras. Que trabalham conosco aqui, que fazem essa função de... Quando você começa a entender, por exemplo, textos védicos como o Ramayana, né, que Ramayana, né, que eles pronunciam na Índia, você começa a entender que existem muitas raças envolvidas no próprio planeta. Né? Segundo a literatura védica, dentro de Kali Yuga, os semideuses não se manifestam mais para os homens, porque nós não temos a capacidade mental de invocá-los, né, e nem mesmo a ética de produzir, né, as oblações, digamos assim, as oferendas que são feitas. Né, na verdade, eles derretiam o ouro com fogo, né, e invocavam mantras, e esses seres, digamos, que a gente chama hoje de seres da quinta, sei lá, da sétima dimensão, eles têm nome, né, se manifestariam aqui, segundo os Vedas. O que acontece é que em Kali Yuga isso não é mais possível porque nós não conseguimos mais essa relação por conta de um karma que fica menos claro, menos limpo. E a densidade também, né? A gente está como se fosse em recuperação. Né? Então, de recuperação na escola. Né? Como se fosse assim, Kali Yuga é para quem ainda não fez o processo. E me diz uma coisa... Então, deixa eu só, desculpe, terminar isso. E o que acontece é que aqueles que são menos iluminados se escondem da gente, né? Os seres que estão menos evoluídos, eles são mais tecnológicos do que nós, porque Deus é muito criativo, na verdade. Né? A evolução tecnológica não significa evolução ética. Então, simplesmente, eles ficam atrás da cortina, né, esperando a hora de se remanifestarem para serem adorados como os verdadeiros deuses, que eles não são, né? Porque Deus é um só. Sim. Me diz uma coisa, nos Vedas tem uma parte falando do vril como forma de combustível de algum dos Vimanas ou não? Você tem ou até eu não tenho, nome? Digamos, decor todos os combustíveis das Vimanas, ou das Vimanas. Então eu não vou poder te responder se eles usavam ou não vril, porque ainda o meu estudo relativo a esse livro, vocês vão me perdoar, não é sim. tão, digamos, eu não memorizei tudo ainda. Uma pergunta que eu tenho com respeito a isso, você disse que eles não estão aparecendo, mas a gente viu que no século passado, por exemplo, Cláudio, a gente teve vários relatos, vários textos, quer dizer... Sim, não é manifesto, não é uma coisa, digamos... estão aqui, pessoal. Eu estava dizendo que existem diferentes formas de realidade, diferentes épocas, diferentes relações entre seres. Né? Existem momentos em que nós temos essas narrações, inclusive nos textos na Bíblia, né? As narrações babilônicas que estão ali, né? Na Bíblia, de seres que viviam 1000 anos. Né? Isso está relativo a uma diferente época de civilização, um diferente capítulo de mundo. A gente pensa em mundo, mas a gente não presta atenção no que ele é. O planeta Terra é uma coisa líquida. Isso é interessante, né? Ele é água, ele está se mexendo, ele é vivo, né? Ele é como se fosse uma bolha, um sonho de Deus materializado, onde várias realidades vão se sucedendo.
né? E existem momentos em que as realidades são um pouco diferentes. Pense no passado, né, e em nós. Na internet contada para as nossas tataravós. Seria impossível, não é? O que é inacreditável para Deus? O que é impossível para Deus? Absolutamente nada. Então, né, o que acontece é que há uma mudança de época, e nessa mudança de época aproveita-se para continuar uma disputa entre bem e o mal, né? Digamos, traduzindo em termos védicos, entre semideuses e seres mais demoníacos, né? E a gente, como os humanos, ficamos um pouco ignários disso. É como se nós não conhecêssemos os partidos políticos cósmicos, né, e estivéssemos aqui achando que é nossa responsabilidade pura e única o que está acontecendo. Na verdade, nós estamos num fogo cruzado, digamos assim, que não deve nos assustar. Porque, na verdade, o medo faz parte desta nossa ilusão. Nós temos que atravessar o medo. Entender que aquilo que a gente não compreende, né, é um convite. Né? O mal existe, o bem existe, eles são duas coisas diferentes aqui no universo material. Né? No universo, na plataforma transcendental absoluta, só existe o bem. Né? E nós estamos, na verdade, vivendo esse momento de purificação para entendermos e distinguirmos o que não deve ser feito. Né? Tanto numa raça quanto em outra. Todas as raças podem se beneficiar do conhecimento eterno. Né? E elas podem entender que se existe uma realidade, né, provisória, momentânea, né, é porque existe uma realidade original que produz tudo isso. Né? Nenhum efeito existe sem causa. Isso é verdade. E o que a gente pode dizer a respeito dos seres como os Greys, aqueles todos que a gente vê comumente em filmes, em relatos, né, inclusive que o pessoal relata muito essa questão da abdução, então eles relatam seres às vezes muito grandes, às vezes os Greys que são menores, e aqueles outros corpos, círculos, como chama? Aqueles círculos que fazem desenhos no... Crop circles, né? Crop circles, são verdades realmente aqueles desenhos, são mais ficções do que verdade? Como é que a gente pode tentar trazer essa luz aí do nosso internauta? Que a gente viu até em filme fazerem realmente os desenhos serem feitos por aqueles círculos luminosos, né? Sim. Os Vedas contam de diferentes tipos de corpos. Existem, sim, os fantasmas, né? Que são, digamos, seres que estão momentaneamente sem corpos, né? São almas que estão no corpo astral. Né? Mas existem que são uma coisa. Uma outra coisa são os seres fantasmagóricos, segundo os Vedas. São seres que têm corpos semimateriais, diferentes dos nossos. Eles são um pouco mais sutis. Etéricos, né? A gente pode dizer. Eles não são totalmente etéricos, eles estão entre nós e um ser etérico. Digamos, o que a gente pensaria como um ser etérico é um ser de uma plataforma mais elevada, que está realmente trabalhando o nosso benefício. A questão é que a gente tem que compreender o cosmos, a realidade que Deus cria, por ela ser civilizacional, por ela ser feita de civilizações, ela também é política. Né? Então, da mesma maneira como você pode não entender um político se ele está falando ou não a verdade, não basta que ele venha e diga eu sou bom. Nós estamos vendo, por exemplo, né, uma guerra entre duas facções no Brasil, sem perceber que, na verdade, tudo está obedecendo a um poder único econômico. Então, esses partidos são fictícios. Né? Não adianta a gente brigar, né, entre irmãos. Né? Uma pessoa espiritualizada é uma pessoa que não discute, que não briga, que não parte para a violência nem contra polícias ou contra bandidos. A gente tenta não ser bandido e não precisar de polícia. Isso é uma pessoa espiritualizada. A gente não tem que bater em ninguém e brigar com ninguém. Né? O fundamental é você entender que isso acontece em outras raças em relação a nós. Né? Então, tomar cuidado com o populismo que alguma raça possa ter e dizer nós somos os benfeitores, nós criamos você. Né? Quem cria alguém, os Vedas são claros, é somente Deus que cria as almas. Né? Se uma raça qualquer pudesse ter vindo aqui e trocado o DNA de um ser, ela não conseguiria trocar o DNA de 5 bilhões de seres. Né? Isso seria laboratorialmente impossível. Trocar o DNA de uma raça e ser responsável por um pedaço de cérebro. Né? Isso é, digamos, algo que nos é contado para que nós tenhamos uma relação diferente com aqueles que os Vedas
descrevem também no Ramayana, né? Esses seres estão todos descritos, todas as raças estão descritas, em suas funções, sim, claro. Então, a pessoa que quer acompanhar um pouco melhor, quer participar um pouco mais dessas realidades todas, então ele pode procurar que tipo de literatura? Olha, na verdade você vai encontrar algo no Ramayana, né? Ou no Ramayana, que é a pronúncia que eles falam na Índia, né? Que é a história do Senhor Rama, né? De uma encarnação de Deus aqui na Terra, né? Onde, por exemplo, o bandido teria 10 cabeças. Que ser que pode ter 10 cabeças? Está descrito isso. Será que é mitologia? Será que não é? Né? O que é mitologia? Né? Mitologia, às vezes, pode ser uma história relativa ao futuro ou ao passado. A gente tem aquele livro também, acho que qual que é que a gente, eu já te comentei? É sobre o é do Ilvisson Alvedre, que ele fala sobre a Índia, né? Esqueci o título agora exatamente. Mas, por exemplo, existem os trabalhos, agora me vem em mente, ele chama Michael Cremo, né? Ele escreveu um livro chamado Arqueologia Proibida do Planeta Terra, ou parece que é a verdadeira origem do homem no planeta Terra. Michael Cremo, C-R-E-M-O. Né? Ou do próprio Richard Thompson, ou, se uma pessoa já está preparada para conhecer a beleza da literatura védica, se a gente tem vontade, né? Procurar o Srimad Bhagavatam, né? Que é considerado o Purana. Os Puranas são esses textos extremamente elevados, escritos para complementar os 4 Vedas iniciais, né? E os Puranas, esse último Purana é o Purana da devoção, o Purana da relação com o Absoluto, da relação com Deus, né? E nele estão descritas todas as raças, todas as histórias kármicas, como são os diferentes planetas. A gente sabe que, por exemplo, Brahma, né, a inteligência, o semideus deste universo, né, Deus é muito grande. E ele, como é que ele mexe no universo? Através de inteligências parciais. Né? São milhões de universos. Então ele tem postações de inteligência, né? Ele está dentro do coração de todos os seres, no Paramatma, né? Você tem uma postação de Krishna dentro do seu chakra cardíaco e uma da sua alma que fica aqui do lado dele. Né? Essa relação é a história da sua vida eterna, né? O momento que você vai se lembrar de quem é Deus e começar a se relacionar com Ele. Né? Depois disso, você sabe que isso existe com todos os seres. Então tem uma inteligência universal chamada Brahma. Né? O Senhor Brahma é aquele que arquiteta os corpos. Ele arquitetou 8.400.000 espécies de vida para este universo. Os Vedas têm números exatos e impressionantes, né? Das quais 400.000 humanas. Né? Então, imagine, né, a pluralidade de experiências que uma alma pode ter de passar. Com certeza. E também você também concorda com a ideia de que existiu o primeiro reino, onde a gente fez parte do mineral, a gente fez parte depois do vegetal, fez parte do animal e hoje estamos no mineral para depois se tornarmos um grau acima nessa questão também do... Segundo os Vedas isso é verdade, mas isso também pode ser a gente pode regredir na plataforma. Por quê? A gente fala, nossa, é impossível, eu não regrido. Na verdade, isso faz parte da nossa arrogância, da nossa falta de humildade. Né? A gente viu também que o Hitler fez assim, né? Exatamente. Tem gente que fala que Hitler teria ascensionado, né, em 40 anos depois que ele matou milhões de pessoas. Né? Não é possível. Quando você apronta um pouco além da conta, você pode perder a sua plataforma. É dito nos Vedas que a pior coisa que pode acontecer ao seu eu, à sua alma, é perder a plataforma humana. Né? E nos Vedas, também no Gita, está explicado como é que você faz para não perdê-la, como é que você faz para ir subir para um outro planeta, ou como é que você faz para conseguir o bingo, né, o grande prêmio da existência, que é a sua autorrealização. Né? E me diz uma coisa, se nos Vedas tem uma relação das cores também, dos próprios Vimanas, alguma relação que fala de forma direta? Os Vedas falam de 3 tipos de Vimanas, né? De Vimanas materiais, Vimanas astrais e Vimanas transcendentais, de pura espiritualidade. Né? Quando você é retirado, digamos, do samsara, você tem um veículo para que isso aconteça, para atravessar o universo material e atingir, né, a morada transcendental. Né? E é uma Vimana transcendental. Isso está descrito no Srimad Bhagavatam, especialmente, acho que é no 4º canto, no capítulo que fala sobre Dhruva Maharaj. Existem as Vimanas transcendentais. São, digamos, cápsulas de luz pura, né, como naves, né, onde a alma é envolvida. É muito bonito, porque a descrição de um ser que recebe essa autorrealização, né, ele anda em volta da nave e o corpo dele se transforma. O corpo astral dele se transforma na Swarupa.
na forma eterna daquela alma. E ele entra na nave, né, ele é descrito como parecendo de ouro líquido. Né? É muito bonito, né, compreender essas diferentes gradações. As pessoas falam, mas como é que a gente está falando de nave espacial e ele fala também do universo de Deus? Porque não tem diferença, o assunto é um, o assunto é sempre o mesmo. É tudo dentro do mesmo tema, dentro do mesmo, está tudo interligado, né, na verdade. Né? Bom, então no teu curso então, você consegue definir um pouco mais com o amigo internauta, conhecer... Sim, detalhes de raças, essas tudo, coisas mais, digamos, íntimas, mais aprofundadas, a gente vai conversar ao vivo, né, nesses cursos. Bom, Orlando, você quer fazer alguma consideração? Não, que a informação que o Cláudio passa, então a informação ela tem um fundamento, tem uma informação, tem muita coisa ligada com teosofia, tem muita informação, e sim, é complexo. Essa última definição que ele falou para mim aí da coisa deu para entender muito bem. Tá? É difícil você começar a explicar, se a gente for começar a falar, aí vai longe. Uma informação da parte da teosofia e tal. Só uma coisa eu te falo, digamos assim, que muita gente confunde, tem gente que dá muita coisa de ação de raças somente no tipo corpo físico. Só digo assim, o que você chama de Grace, né? É o mais perto que você pode até ter um contato. Nunca, quando fala assim, porque eu tive um contato, eu peguei. Você acha que um ser que o Cláudio acabou de escrever? Não tem como. Para você chegar nesse nível, até para ver um ser desse, é muito difícil. Não, mas então, e aquele lance de ter sido estudado aquele caso mais conhecido de todos os anos 40, que caiu o ser, depois ele foi estudado, como é que chama? Roswell. Isso, Roswell. É um Sagani. Então, é um Sagani, mas eu estou dizendo, aí já não era 51, aí já nos 40 não tinha tanta mas história. não tem esse um ser... Porque é comandado, né? Esse é um comandado. Digamos assim, um comandado. Tá? Numa visão filosófica, um comandável. Não tem condições, o ser humano não tem como ele falar, vou pegar um ser que nem o Cláudio. É impossível ele fazer isso. Aí seria realmente um Sagani. Tá? Você pode até pegar a nave, ter alguma informaçãozinha, tá? Mas é tão absurdamente diferente o material, tudo, que não tem condições ainda. Não tem, é que ele falou, numa época de Kali Yuga... Não tem jeito de fazer isso. Não tem. Mais uma coisa que me vem em mente é que às vezes a gente fica muito impressionado com nave, né? Por exemplo, é a mesma coisa que uma árvore na floresta, né, que está quase, digamos, numa diferença, não está numa dimensão diferente da nossa, mas é muito distante um ser humano de uma árvore. Ficar impressionada com um carro. Né? Meu Deus, vai chegar um ônibus. Né? Você tem que entender que ônibus é, quem está lá dentro, né? Que nível ético está sendo propagado ali dentro, em primeiro lugar. Né? E em segundo lugar, perceber que o planeta é mais do que uma nave. Tem gente que diz que o planeta Terra é uma nave. Não, o planeta é muito mais do que uma nave. Às vezes a gente não tem condições de entender o que é a Terra. Quando nós vamos plantar na Terra, o que é aquela espécie de milagrosa farinha marrom, né, que possibilita com que existam árvores, com que exista perfume, o cheiro vem da terra, né, as flores vêm da terra, o que é a realidade. Né? Uma outra palestra que a gente vai dar no futuro é a natureza da realidade, né? Do que é composto, né, o que nós estamos experimentando. Isso é muito bom. Bom, o papo foi maravilhoso, eu adorei o papo. Gratidão por estar aqui, gratidão aos mestres que trouxeram esse conhecimento para cá, gratidão a Vana Maharaj, Nalaya Maharaj, a todos que trouxeram o conhecimento védico até nós, porque de outra forma seria difícil, para mim pelo menos, compreender, né, essa experiência complexa e fantástica que é existir. Nossa, e para mim foi assim uma grande aula também, novamente, porque a gente vai aprendendo, né, Orlando, a conhecer essas outras óticas e aumentar bastante esse nível de interpretação também. E eu acho que o mais importante é o recado de tudo isso, né? O recado que você pode deixar para o amigo internauta, para os cursos que você pode também proporcionar a eles a nível de conhecimento, para que saibam mais, em detalhes. Então fica aqui o contato embaixo no GC sobre as palestras que a gente está falando aqui, né? Sobre esse momento do Cláudio Nigro. E Cláudio, as pessoas que querem te achar de algum jeito, como é que eles podem fazer? Bom, eles podem escrever para assessoriaclaudionigro@hotmail.com, me procurar no Facebook, né? Cláudio Nigro Palestrante, né? E me escrever simplesmente. Eu não tenho problema adicionar pessoas, em adicionar pessoas, em conversar todos com todo mundo. São todos bem-vindos, né? E principalmente aqueles que desejam a verdade
né, e amam e conseguem amar ao próximo e amar a Deus, que é o fundamental de toda a história que está acontecendo. Existe só duas frases, né, duas palavras que a gente pode pronunciar: em direção a Deus, né, para Krishna, ou contra Ele. Né, aqueles que querem descobrir e conversar com Ele são sempre nossos irmãos queridos. Porque na verdade tudo é polar, né? Você só tem duas formas de fazer isso. Exatamente. Bom, pessoal, então... Obrigado por ter nos assistido. Obrigado. Realmente, a Orlando quer dizer alguma coisa no final? Não, certo? Já está tudo certo, tudo falamos tudo dito, e da grande nave, ele descreveu a grande nave, que é para todo mundo prestar atenção, para ver, desmistificar um pouquinho também, aquela criação, o Cláudio sabe muito bem disso, que ele até citou no meio aqui, ele conversando, ele falou, e desmistificar. E nave, como né? Prestar atenção não o que está, não no veículo, mas o que está dentro do veículo. Que é o que comanda tudo isso. É o que comanda tudo isso. Comanda, realmente mesmo. Bom, pessoal, então, com certeza foi um grande momento a gente estar junto aqui nessa história para vocês, e ficamos então com esse programa Tocando o Culto, prometendo voltar a vê-los em outra ocasião com mais histórias para vocês.